A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo. Estamos começando mais um programa de Libras Sinais de Vida. Hoje vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando sobre Pérgamos, lembra? Só que antes da gente continuar, vamos assistir os vídeos que a gente recebeu? Vamos lá? Vamos ver algumas traduções desses primeiros versículos que os irmãos fizeram. Eu quero que os irmãos acompanhem e que você também, nesses próximos que nós vamos estudar, os irmãos também possam estar enviando para nós, para a gente estar passando aqui no nosso programa. Vamos lá? Viram que maravilha os irmãos participando, trazendo a sua contribuição daquilo que entenderam. Isso é tão gratificante para nós, a gente aprende junto e nós estamos aqui para que possamos crescer e no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, todos nós juntos em corpo unidos. Então, para a gente parar de falar, da gente parar de conversar, já vamos abrir a câmera, apresentar nossos irmãos que estão conosco. Alain, a paz do Senhor. Pai do Senhor, Priscila. Helena, a paz do Senhor novamente. Paz do Senhor, Priscila, Amábile, Alain, os irmãos que estão em casa, Amável, a paz do Senhor. irmãos, a paz do Senhor e a paz do Senhor a você que está em casa. Amém. Então, hoje, episódio passado, nós estávamos falando até o versículo 13, né? A gente só conseguiu falar sobre 2 versículos. Hoje vamos tentar avançar um pouco mais. E aí nós vamos começar sobre o versículo 14, porque aí nós vamos ver aqui que já vai trazer referente a algumas doutrinas que Pérgamo foi influenciado, referente ao trono de qual nós estávamos falando, né? O trono de Satanás que Sabrina até trouxe da influência ali da religião pelo casamento pervertido. Então a gente vai trazer agora um pouquinho sobre o que que seriam essas influências, o que que estava acontecendo. Eu vou ler o versículo 14 e a gente começa a conversar, tá bom? Então, tenho toda a vida contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustentam a doutrina de Balaão. A primeira coisa, Alan, doutrina de Balaão. Sinal de Balaão, tem? Tem. E qual é o sinal de Balaão? O ponto, né, é no nariz, simula o sinal de acusar, mas com a letra B de balão e faz assim. Isso aí. Alan, então já aproveitando que você já trouxe o sinal para gente, traz para gente o que que seria essa doutrina de Balaão. A minha tradução que eu li aqui está um pouco diferente, provavelmente, mas aí fala que eles seguem a doutrina de Balaão, que eles toleram, né? Porque aqui está sustentam. Traz para gente o que que seria essa doutrina de Balaão. Então a gente tem que entender que Israel era um dos poucos povos que eram monoteístas, né, que acreditava só em um Deus. E aí o objetivo de Balaque, que era o rei, era que todo o povo se voltasse para a idolatria, para a adoração a outros deuses. E isso o Senhor não aceitava, né, até porque quando a gente pega o dos primeiros mandamentos, fala bem assim: "Amarás o Senhor teu Deus", e aí é só um único Deus. E isso desagradou ao Senhor. E isso lá no passado, Israel, e isso voltou a se repetir após na igreja primitiva, né. E o Senhor, ele não concordava com isso, entendeu? Essa influência daquilo que ficou no passado, mas que ainda persistia agora na igreja primitiva, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Entendi. Então aqui a doutrina, aí vamos trazer agora para os sentidos, né? Nós estudamos um pouco sobre as estratégias de tradução. E aí quando a gente vai fazer a tradução, aqui a gente pode trazer a tradução literal, que é uma doutrina de Balaão, né? E aí dá pra gente, porque se for que nem a Fran trouxe em seminário, que a gente traz muito, porque a gente sabe que o pastor vai trazer uma explicação, né? E aí a gente pode trazer literalmente essa doutrina de Balaão, né, Helena?
Perfeito. Perfeito. Pode, né, trazer a doutrina de Balaão aqui, Aham. né, e o pastor, no andar ali da mensagem, né, se for só a leitura, faz a omissão, faz aqui o literal, né, uma omissão consciente, continua no sentido, e quando, enfim, o pastor for dar a explicação, né, a doutrina de Balaão, que ele era extremamente materialista, e aí aprofundar na revelação e no sentido que o pastor for trazendo, ou tendo esse tempo para explicar. Né, que ele ia pervertendo o povo, né, até o texto ele segue falando, ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. E aí aqui mais uma vez a gente pode usar dessa estratégia, né? Coloca os ídolos aqui, né? As coisas oferecidas a ídolos e ali ele pega para comer. E aqui na parte da e se prostituíam, né? Se prostituíssem, a gente acaba fazendo uma omissão. Né, porque dificilmente um dos nossos pastores vai entrar, a gente faz ali o literal, mas faria mais no sentido do pecado, já trazendo mais ali um pouco do sentido, né, da Sim. revelação, omitindo conscientemente esse termo, né, da prostituição, porque dificilmente vai ser algo levado no literal, apesar de ter acontecido literalmente, né, mas a gente traz muito mais pela doutrina que ele desviava, né. Qualquer questão de tropeçar, quando fala bem assim, esse aqui eles caíram, tropeçaram, não é literal, mas se desviaram, né? Sim. Aí você tem esse sentido aqui, ó, de atrair, de persuadir, entendeu? Para quê? Para poder cometer esse pecado, que é aceitar as coisas que eram oferecidas a ídolos, né? Aí pode ser comida ou qualquer outra coisa, ouro, mas o importante é se desviaram dos olhos para o Senhor, né? Então aí a gente faz aquele sentido, ó, o adversário tá aqui do lado esquerdo, ó, então olha para o Senhor, mas ó, se virou para cá, para idolatria, né? Pode trazer o sentido mais amplo ou o sentido literal, de comer mesmo, mas se voltar para idolatria também, se encaixa da mesma forma. E é isso que eu ia dizer, porque os ídolos, as coisas do mundo, sempre são do lado esquerdo. Então, antes de comer, a gente tem que lembrar de colocar o ídolo, Isso. colocar as coisas, né? As comidas, né? Ou faz assim, ó. E aí, ali a gente come. Não é porque eles comiam as coisas oferecidas, não. Antes a gente tem que montar, né? O cenário. O cenário, a gente pode até falar assim, ó, eles iam, ó, escolher e comia, tá? E é tão visual essa parte, porque Sim. fica claro, a gente traz tanto o literal como também o sentido, porque como é um classificador e a gente traz ali os ídolos, que nem a Mar falou, o espaço, utilizar o espaço do lado esquerdo, trouxe os ídolos ali, então a gente está fazendo sinal de ídolo, assim, tem I e tem assim também, né? Sim. Porque a Helena fez assim, então a gente tem essa variação do sinal de ídolo. Então, o tanto de ídolo ali, então as coisas ó, que foi ofertada a eles, faz adoração ali, então foi ofertado ali. E aí eu peguei e comi. Então, tipo assim, eu fui lá e ó, escolhi e comi também junto. Então, é tão visual que a gente já traz o significado e o literal. Sim. E aí, essa parte da prostituição, igual a Helena falou, é tão importante, ela falou sobre a omissão ou trazer o sentido do pecado, porque realmente no passado, o que acontecia era que o povo de Israel se misturava com outros povos, estava com outras mulheres, isso era prostituição daquele período. Mas isso não cabe entrar, porque a gente trouxe, até eu penso que trazer o sinal de prostituta muito pesado, tipo assim, e eles se prostituíram, acho que fica algo muito literal do que a gente vive hoje nessa sociedade para o sul. Então, dá esse delay, a gente faz essa omissão ou traz o sentido, dá para esperar o que o pastor vai dizer, né? Se ele entrar Sim. nela, a gente estava Exatamente. conversando sobre A isso. gente não tem que esperar, e aí ver qual que é o foco da mensagem. No decorrer da mensagem você pode entrar nesses detalhes, mas aí, então na parte do texto a gente tem que ser mais objetivo na interpretação. Exatamente. E aí, você queria falar mais alguma coisa, amor? Não, Não? isso mesmo. Achei que você ia falar alguma coisa. Desculpa. E aí, vem o versículo 15 que fala assim: outro sim o quê, né? A gente já falou sobre isso. Outro sim, então, também, mas, Continua. né, uma continuidade. Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E aí, diferentemente aqui de Balaão, porque o Senhor ele já trouxe o que Balaão aconteceu, ele seguiu a Balaque, então ele já explicou. Para os nicolaítas, o Senhor não trouxe nenhuma breve explicação, ele só falou, também tem aqueles que seguem as doutrinas dos nicolaítas.
Então, uma das estratégias a se utilizar aqui é o literal, né, explicar mesmo. No Também tem eles. Pode no falar, meu querida. texto, a continuação é: "O que eu aborreço". A doutrina dos nicolaítas, então, é a rejeição do Senhor também sobre essa doutrina, né. Então, Exatamente. e já começa o texto: "Outro sim ou assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço". Então o Senhor já coloca claramente, a gente já vai direcionar tudo na esquerda aqui, É. fazer o bolo aqui né, da idolatria ou, né, aqui dos ídolos de Balaão, Balaque e Sim. nicolaíta vai entrar. Eu entendo, Helena, até que se eu quiser falar: "Olha, aqui, ó, é Balaão", e também, ó, esse grupo aqui, ó, Sim, e que eu continue na esquerda, porque na hora e os nicolaítas? De maneira nenhuma, né. Eu trago para cá, e também tem, ó, esse grupo nicolaítas, sinal, nicolaítas, eu não gosto, Que já né. traz até o sentido do sinal, Sim, né, é. que é o de não de Repulsa. repulsa. Exatamente. ódio, né. De É. ódio, de Até porque Nicolitas vem de Nicolau, seguidor de Nicolau, que foi um dos primeiros diáconos. Então ele se rebelou contra o Senhor. Sim. Conforme a gente estuda na escola bíblica, uma das coisas que era praticada é que eles negavam a salvação pela graça, né? E aí querendo voltar ao período da lei, né? E aí essas pessoas começaram a persuadir o povo para isso. Não era só a questão da idolatria, mas também da lei, né? E isso trouxe um prejuízo para dentro de Pérgamo, entendeu? Eu revi o programa, né, das 7 cartas, e aí até a questão do pergaminho é uma coisa que foi muito difundida e começou a ser produzida dentro da cidade de Pérgamo. Então, assim, foi um avanço a questão das escrituras, então aquilo que eles pregavam se disseminou com uma velocidade muito grande, né, então precisava ser combatido aquilo ali pelo Senhor. E isso incomodava muito o Senhor, ele precisava de agir rápido. É tanto que até nos próximos versículos fala bem assim, ó: "Virei contra ti", né, por conta porque isso provocou, a ira do Senhor contra estes, né, que se levantavam contra a obra. exatamente. Já aproveitando o gancho, porque aí o versículo 16 fala assim: "Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora", que é o que você trouxe, né, eu venho a ti rápido, né, sem demora, venho rápido contra ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. E aí nós estávamos conversando aqui sobre a espada da minha boca, né, que a gente vai voltar lá da espada, que é o Sim. título do Senhor Jesus, como ele se apresenta: "Eu sou aquele que tem a espada aguda de 2 gumes". Então, é essa espada com que ele se apresenta, é que ele vai batalhar contra essas doutrinas, tanto de Balaão quanto dos nicolaítas. E aí a gente pode fazer o literal, que já eu mesmo falo por mim, que já fiz o literal, espada, fiz a espada, e aí eu fiz ela saindo da boca, porque depois o pastor ia estar explicando o que que era isso daqui, mas também tem um sentido, tem o profético, e aí a gente também pode fazer, né, amado? Sim, eu falei com a Priscila que eu não faria de jeito nenhum. E é isso, irmãos, nós estamos aqui, né, discutindo. O Alan, ele tem as escolhas dele, Helena, né, a Pri, eu. Então não significa que a Pri fez isso que está errado, né, de maneira nenhuma. Mas que eu imagino a pessoa vindo e o SUS vai falar: "Espada da boca", então eu não faria. Eu explicaria mesmo que com esse grupo eu vou agir, ó, eu vou julgar. Esse grupo aqui, ó, eles não vão ficar, Impunes, né. impune não, ó, então, meu conselho, arrepende, sai deles. Ó, porque eu vou julgar. Então eu faria dessa forma, mas a Pri, o Alan e a Helena, eles fariam de outro jeito e tá tudo bem, né. São as A gente escolhas. constrói no corpo. É como a gente tem feito, como os irmãos viram também as escolhas que foram feitas nos primeiros versículos, né. Sim. Então, igual a Fran, a gente estava conversando na semana passada, a gente conversando sobre isso, ela falou: "Eu particularmente não gosto de dar muita coisa mastigada, eu gosto de esperar", porque a igreja também está entendendo assim, também está visualizando desse modelo, eles também vão estar pensando. E aí lógico que a gente vai sempre pensar no contexto que a gente está. Qual é o público-alvo? Sim. Esse público-alvo não dá para forçar ele pensar qual forma está sendo passado. Eu vou ter que trazer um pouco mais.
mas é sempre bom porque eles também vão ter as experiências dele, né, Com como a gente certeza. tem vivido. Então a gente sempre diz, aqui o programa é para a gente conhecer melhor a palavra e pensar um pouco mais sobre as estratégias e ver as possibilidades, e a gente conseguir esse alcance maravilhoso desse mistério que o Senhor tem nos revelado. É, porque você vê, por exemplo, assim, o importante que você falou é o significado tá bem claro. Porque se a gente traz pelo contrário, da Libras para o português, se faz bem assim, ó, faz sinal aqui, casa minha. Pode ser minha casa ou pode ser onde eu moro, né. Mudou o significado? Não. A palavra, a tradução ficou diferente, mas o significado ele permaneceu. O entendimento ele permaneceu e a mensagem ela foi transmitida, e aí a gente só tem que ter a sensibilidade de saber, ó, o surdo ele entendeu aquilo que foi falado, tanto no texto quanto na interpretação, porque a gente tem que também ser fiel ao texto, né, a fiel ao discurso. Nossa obrigação é essa, né, é o principal. Exatamente. Bom, o nosso tempo mais uma vez já se esgotou. E a gente não conseguiu finalizar, mas a gente vai na continuidade, né, vai ter a parte 3, aí a gente finaliza, vai até o versículo 17, que é o último que está faltando. Então, mas os irmãos não percam. E não esqueça, escaneia o QR Code, manda pra gente o seu vídeo, fazendo esses 3 versículos. Manda pra gente quais seriam as escolhas tradutórias que os irmãos usariam, o que os irmãos têm alcançado. Nós vamos passar aqui no próximo episódio também, para que os irmãos acompanhem junto conosco e ver também o alcance que os irmãos estão tendo em suas respectivas igrejas e as suas experiências com o Senhor no todo. Vamos para o nosso Vamos Praticar? Olá, a paz do Senhor Jesus. Vamos praticar? Já conversamos na mesa sobre a carta de Pérgamo, alguns versículos, possibilidades de tradução, o entendimento. Agora nós vamos aprender alguns sinais referentes a essa carta. Amém? Vamos começar pelo versículo 12, que fala a espada de 2 gumes. Como que nós podemos fazer isso? Nós vamos fazer o classificador da espada, pegando aqui, ó. Você já faz isso aqui e ela é afiada. Como que a gente vai fazer afiada? Então, ó. Então, espada afiada de 2 gumes. Amém? Agora o sinal de Nicolaítas. Nicolaítas foi o que o Senhor aborreceu. Ele não concordava com aquelas obras. Então, o sinal de ódio é esse aqui, ó. E Nicolaítas também. A gente vai fazer N simulando o mesmo movimento, ó. Tá bom? O mesmo sinal de ódio. Balaão, o Senhor aborreceu. Ele fazia coisas que não agradavam ao Senhor. Então, ó, a letra B e o sinal de acusar. Balaão. Antipas foi o servo que o Senhor se agradou, porque ele obedeceu. E o sinal de obedecer, em libras, é esse. E Antipas, configuração de mão em A, simulando o sinal de obedecer. E Balaque? Balaque não tem sinal. Então, nós vamos fazer datilologia. Amém, irmãos? O próximo é trono de Satanás. As coisas do Senhor ficam do lado direito. As coisas do adversário, do mundo, do lado esquerdo. Então, nós vamos fazer o sinal de adversário, do lado esquerdo. Seguida, colocar o trono. E no passado, o adversário estava imperando, ele estava mandando. Então, adversário, trono, e ele, ó, mandava. Irmãos, não podemos esquecer da expressão facial. Amém? Agora, não gostar e não concordar. Porque lá no passado tinha algumas coisas que o Senhor via e ele, ó, não gostava. Ele via aquelas coisas e não concordava. Ó, se não concordar, não concordo. Você tira, ó. Você não tem parte nisso, você não tem parte. É a mesma coisa de não gostar. Gostar, você gosta, quando você não gosta, você tira do peito. Tudo bem? E idolatria. Nós vamos fazer joia, polegar, no lado esquerdo, escultura, imagens. Idolatria tem outras coisas, né? Sem ser imagem e escultura.
Então, em I, tá bom? Então, esse aqui e esse aqui, idolatria. Arrependimento, configuração de mão em A, na testa, do ladinho. Tá bom? Então, ó, arrependimento, breve. Nós usamos o sinal de breve, configuração de mão em F, aqui na boca, vindo, ó, breve. Certo dia, uma surda, fluente em língua de sinais, que trabalha comigo, tem mestrado, enfim. Ela falou, Natália, o que vocês usam isso aqui, ó, na transmissão, né? Quando eu mando os links. Aí eu falei com ela que ela é breve. Breve, Jesus voltar vai. Ela, entendi. Aí ela fez assim, ó, quase. Então, um complemento. Às vezes, se o surdo não é nossa denominação, o surdo está visitando, você pode usar os dois ao mesmo tempo. Você pode usar esse breve, juntinho com esse, ó, quase, ó, o tempo, ó, o espaço-tempo, ó, curto, ó, quase chegando, ó, breve, amém? Então, ó, breve. E lançar tropeços. O que era isso? Eram as coisas ruins, malignas do adversário. Então, você vai usar aqui, ó, malignos, junto com o quê, ó? Tramando, ó, ludibriar. Então, ó, ludibriar, coisas malignas, ensinar, ó. O Senhor não concordava, não gostava disso, não. Não gostava. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. E aí, viu, assistiu, o que eu falo? Passou rápido? Volta lá mais uma vez, põe no 0.5, assiste novamente e faça você a sua tradução, estude, busca o Senhor, tenha o conhecimento da palavra, peça ao Senhor que o Senhor te dê essa experiência e manda pra gente, não deixa de mandar pra gente. O QR Code vai continuar aqui, os irmãos podem ficar à vontade. E também, teve dúvidas, quer tirar algum esclarecimento, manda no nosso direct lá do Instagram também. Os irmãos podem entrar e conversar com a gente, de acordo com a demanda, a gente vai respondendo os irmãos com todo carinho e com toda a atenção possível. Amém? Vamos encerrando o nosso programa, eu vou despedindo dos irmãos. Alain, Helena, Amável, a paz do Senhor. Amém. Obrigada, viu, por estarem aqui conosco. Pai Senhor Priscila, Pai Senhor irmãos. Amém. Então, a gente encerra hoje o programa e esperamos vocês no próximo episódio. A paz do Senhor Jesus.